Nosso programa de hoje vai revelar os bastidores do icônico restaurante Tordesilhas, em São Paulo. Vamos conversar com os sócios, com a chefe de cozinha e você vai ter a oportunidade de conhecer toda a operação que está por trás do sucesso do restaurante. Nós somos os pioneiros a trazer tucupi para cá. Em média, em torno de 2.000 pessoas por mês. Vem com a gente do outro lado do balcão. A gente está aqui no Tordesilhas, que é um restaurante brasileiro, tipicamente brasileiro, com o Ivo Ribeiro, que ele é sócio da Amara Salles. Ivo, bem-vindo ao Do Outro Lado do Balcão. Prazer ter você comigo. Prazer é nosso recebê-los aqui. Ivo, a gente repara que o seu restaurante é único, ele é diferente. Por quê? Além de ser o ambiente ser muito rústico, né, muito tradicional, é um casarão. Vocês estão no mercado há quanto? 35 anos? 30 anos? 34 anos. 34 anos. Por que vocês têm essa pegada de ficar com esse local, preservar essa cultura? A gente tem um estilo de trabalho que é muito particular, eu acho. A gente faz um artesanato, entendeu? A gente cuida de cada detalhe. A Mara na cozinha, ela cuida de quase tudo. A Mara que é a criadora, ela é a criação do restaurante. A Mara é uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, numa região rural. Ela tinha também uma mãe que cozinhava muito bem, uma avó que cozinhava também muito bem. Quando ela resolveu montar o restaurante, que ela estava aqui em São Paulo, ela trabalhava de secretária num banco, num grande banco. Ela só tinha essa paixão pela cozinha, mas não era uma pesquisadora da cozinha, ela não era da culinária. E aí ela estava de saco cheio do banco, não queria mais trabalhar no banco e convidou a mãe para montarem um restaurante que era esse Roça Nova em Perdizes. Depois de um tempo, quando a gente se conheceu, a gente fez um grande evento com cozinhas do Brasil todo. E aí a gente começou a pesquisar em loco, aí ela me convidou para ser sócio dela. Eu tô aqui com a Ana Luísa, a chefe do Tordesilhas. A Ana, ela é formada em gastronomia, ela tem uma longa experiência, tem essa carinha de menina, mas ela tem uma longa experiência na cozinha. Ana, bora dar uma voltinha para você mostrar pra gente os interior, o outro lado do balcão? Vamos. Isso que tá rolando aqui é o quê? Uma pele de peixe, é isso? Isso, é a pele do pirarucu. Aqui a gente recebe os pirarucus, que são peixes amazônicos muito grandes. E aí a gente aproveita ele de cabo a rabo. O que assim. você faz com a pele? Com a pele a gente faz um torresmo. Nossa. Então, mas a gente marina isso, seca e aí depois de seco a gente frita. Vira um torresmão com a pele do pirarucu. Nossa, eu tô louco pra provar. Como que é dividida a sua cozinha? Então, todos os restaurantes existe a parte fria, a parte quente, a parte de sobremesa e a parte que a gente solta os pratos, né? Então, a parte fria, ela é dividida entre saladas, molhos e a parte da sobremesa, que fica ali. A parte quente é dividida em 2 setores, então tem a parte da guarnição, que é essa daqui, que é a do fogão. Aqui é a parte da fritadeira, então todas as nossas frituras, bolinhos, pastéis, esses acompanhamentos, todos saem aqui da fritadeira. Aí, então, essa parte quente sai em 2 pratos específicos. Aqui nessa outra sai as partes de muqueca, então são feitas do zero. E a boqueta é onde a gente recebe as comandas, canta para a cozinha entende o funcionamento e a gente faz a finalização dos pratos. Ana, o que esse jovem rapaz está fazendo aqui? Como que chama esse bolinho? Então, esse é o Luiz, ele está fazendo queneles de acaçá. É um arroz, basicamente ele passa do cozimento, a gente coloca leite de coco, é uma comida de santo que a gente faz para acompanhar o bobó de camarão. É tão bonito de ver tudo que vocês têm aqui, os quadros, a foto da dona Dega, né? Que fica ali na parede meio que supervisionando, né, o negócio todo. E a dona Dega cozinhou, é interessante isso, desculpa te interromper. Ela cozinhou até praticamente o fim da vida, sabe? É uma figura extremamente carismática, muito simpática. Ela é a grande alma do restaurante. E você vê essa galera
nova abrindo restaurante, o que você teria de mensagem, de recado para dar? Então, eu percebo assim, que tem muita ansiedade, né? A juventude é muito ansiosa, geralmente, né? O restaurante nem tomou corpo ainda direito e já quer abrir outra casa, já quer abrir outro negócio, não sei do que, e já quer abrir um bar. Eu acho que tem que ir com calma, entendeu? Tem que ir com calma, tem que apostar em negócios pequenos, com personalidade, com identidade, com algum diferencial, sabe? Para você também colocar naquilo o seu lado criativo, o seu lado emotivo. Isso é importante, né? O restaurante não é só um negócio engessado, assim. Você coloca ali todas as suas expectativas, os seus desejos, as suas emoções. Eu acho que consistência, assim, fazer uma coisa bem feita, com paixão, é o que é o legal. A gente acabou de ver ele fazendo a quenelle aqui e você chamou isso de maneirismo. O que você quer dizer exatamente com maneirismo? Então, existem maneirismos na cozinha. Os maneirismos são os modos de fazer e eu acho que isso é o que diferencia muito a cozinha brasileira das demais cozinhas. Então, as outras cozinhas têm técnicas, as nossas têm maneirismo. Então, pro arroz, por exemplo, a gente não doura o alho. Pro feijão, a gente doura. E aí a mesma coisa do acaçar. Então a gente faz um por uma quenelle, uma, e vai penteando esse acaçar até ele se tornar aquele bolinho que você viu. Ana, então essa aqui é a parte de garde-manger. Explica pra galera o que é garde-manger exatamente. Garde-manger é basicamente a cozinha fria de um restaurante. Então são as saladas, os molhos, né? E agora ela tá fazendo uma marinada. Então... E é nessa pracinha desse tamanho aqui que sai todas as entradas frias, todos os molhos frios e, além disso, as sobremesas também? Isso também. Então, por isso que ela tem que ter muita organização dentro dessa praça, porque a gente trabalha com duas coisas diferentes e elas precisam sair de maneiras diferentes. Nossa, em 1,5 metro a Leila consegue fazer pratos frios e sobremesas. É isso, Leila? Então, Ana, fazendo um resumo aqui, então, a gente tem a parte fria de sobremesa, o garde-manger e a sobremesa numa área só. Isso. A gente tem a área quente daquele lado embaixo da coifa. De um lado você tem a guarnição e de um lado você tem os pratos principais. E aí você tem a finalização naquele balcão ali e o delivery. Essa é a geografia da sua cozinha. Essa é a geografia da nossa cozinha e tem a área de lavagem também, que Ali no envolve fundo. os pratos, isso. Ali os pratos, então são divididas em duas etapas também. Um lado é copo, outro lado é pratos e panelas, basicamente. Ou seja, é importante que as pessoas se cruzem o mínimo possível. Exatamente. O fluxo é bem dividido justamente para a gente não ter esses encontros no meio do serviço. Não ficar esses se esbarrando. choques. Isso. Por exemplo, essa coisa de trabalhar com essa síntese da cozinha brasileira é um diferencial que eu acho que praticamente só nós fazemos. Você tem restaurantes geralmente regionalizados, ou é cozinha nordestina, ou é cozinha mineira, e a gente tenta abarcar várias cozinhas. Então, abre o menu é como se estivesse abrindo o mapa do Brasil. O mapa do Brasil. Só que um mapa do Brasil diferente, que pega mais pelos biomas, não pela, assim, por exemplo, a cozinha da região Nordeste, a do litoral é uma, a do interior é outra. Então tem uma diferença e não é o mapa físico, é um pouco diferente. Ivo, a gente repara aqui essa brasilidade toda em todos os detalhes. Quando eu perguntei para você o diferencial, para mim, quando eu entro aqui, eu falo, cara, você vê o vidrinho de pimenta, você vê as mesas, você vê o piso, você vê o casarão, você vê a cozinha, você vê as pessoas trabalhando, você vê você. Né? Eu acho que vocês transmitem essa mensagem de brasilidade em todos os aspectos a partir do momento que a gente sai da calçada e entra para aqui para dentro. Apesar desse país ser extremamente complexo e ter um monte de problemas e um monte de injustiças e tal, a gente é apaixonado pelo Brasil, entendeu? Vocês estão de parabéns. Ana, mostra pra gente a cozinha de produção, então. Vamos lá? A gente está na cozinha de produção, as produções aqui são produções em Tudo massa. panela gigante. Isso, tudo que a gente faz é em panelão, grandes proporções, e aí a gente envasa isso para poder usar durante a semana. Porque são produções que a gente não consegue fazer diariamente, são produções longas, que demandam um tempo muito grande e que a gente precisa armazenar ela de alguma forma. Agora, Ana, o que significa isso aqui, que eu não entendi até agora? Por que essa tampa com essa massa em volta dela?
Isso aqui é o famoso barreado. O barreado é um prato típico do Paraná, da região de Morretes. E barreado, na verdade, é essa técnica de barrear, né? Isso daqui é farinha de mandioca e água, que é para funcionar como uma panela de pressão. Então ela não tem a vedação de uma panela de pressão, não tem um pino, mas ela funciona como? Então a gente sela isso daqui atinge uma temperatura muito alta. Então essa carne, que é uma carne de panela, que ela fica aqui por 10 horas, 10 a 12 horas, e ela ferve aqui dentro como se fosse numa panela de pressão a baixa temperatura. Então isso daqui passa de 10 horas aqui dentro. E a carne sai daí, então, tipo, desmanchando. você pode comer com uma colher, você pode partir ela com uma colher. Uma colher. Desmanchando. Nossa, isso deve ser uma loucura. Barreado. Barreado. Ana, isso é uma máquina que a gente vê nas cozinhas de produção, uma máquina que ninguém tem em casa, uma máquina dessa. Qual a importância disso daqui para um restaurante? Então, quando a gente tem produções grandes, a gente precisa armazenar elas de maneira correta para que a gente possa usar durante a semana inteira, ou se a gente não for usar durante a semana, que ela possa durar um pouco mais, exatamente. Tá. Então a gente tem essa máquina seladora que basicamente a gente coloca dentro de sacos e aí ela vai selar a vácuo todo e qualquer alimento que a gente colocar aqui dentro. Ou seja, não tem ar aqui dentro. Exatamente. E o ar que faz com que as coisas oxidem, com que as coisas estraguem. Então a gente tira completamente o ar e deixa essa embalagem seladinha dentro do freezer, bem armazenado. E aí a gente usa. Então aqui esquenta, basicamente cria uma selagem. Ele tira todo o ar daqui de dentro, então a gente abaixa, ele vai selar completamente. Já vai comprimindo tudo. Isso. Ou seja, sai daqui e ela vai direto ou para a câmara fria ou para a câmara congelada. Isso, exatamente. Ela cria esse vácuo aqui. Isso aqui, então, é o barreado. Esse é o barreado. Esse é o barreado que estava dentro daquela panela e já veio prontinho para cá. Exatamente. Ou seja, isso aí 10 horas de cocção, essa carne que está aqui dentro. Exatamente. A gente está aqui com o Zé Maria, que está do outro lado do balcão. Zé Maria, ele é irmão da Mara Salles. Ele acompanhou todo esse rolê desde o início. Faz 30 anos que você 30 anos. que você está com a Mara nesse empreendimento, certo? Certo. E você é responsável pela parte do back, vamos chamar assim. A parte dos números, a parte do estoque, das compras, do recebimento. A movimentação de vocês tem variação de uma semana para outra ou é mais ou menos estável? Ela é mais ou menos estável. Isso varia pouco, dependendo do movimento que você tem. De repente, você tem uma semana, às vezes, muito cheia, final de semana é sempre cheio, aí tem lá um pedido que vem da cozinha, cada um é responsável por uma praça, passa o pedido para a gente, faz as compras na segunda-feira, sem problema nenhum. Quantas pessoas passam por aqui num mês, mais ou menos? Em média, em torno de 2.000 pessoas por mês. 2.000. E sábado e domingo é muito mais do que durante a semana? É meio a meio? Não, sábado e domingo é muito mais. É muito mais. É que você tem a semana diluída, né? De terça a sábado. De terça a sábado no jantar, né? E sábado e domingo no almoço é o grande movimento do restaurante. Essa é a vida do dono de restaurante, né? Trabalhar sábado e domingo. Todos, né? Então, aqui é o quê? A câmara congelada. Câmara congelada. Qual a temperatura? Aqui chega a menos 17. Tá. E aí a gente tem várias coisas dentro dessa câmara congelada que são as produções grandes. Então, por exemplo, aquele barreado, é isso aqui. Ele já... Ou seja, já foi congelado, Já foi e já está congelado. pronto para ser consumido durante a semana inteira. Exatamente. Aí Aquilo que você falou, ou seja, produção muito grande, vai tudo ser congelado e ser consumido ao longo dos próximos 5, 6 dias. Exatamente. Os peixes é a mesma coisa, então a gente coloca as porções desses peixes, congela todos eles. Ana, essa câmara aqui, as coisas que saem daqui para serem descongeladas, qual é o processo de descongelamento?
elas vão para outra câmara, que é a câmara resfriada somente. Aí elas passam, né, de uma noite, de um dia para o outro, que são as demandas que a gente precisa para o próximo dia. Então a gente calcula isso, né? Entende as reservas, entende a necessidade, retira as coisas que a gente precisa daqui, ele passa para outra câmara e aí sim a gente vai usar lá em Isso é um cima cálculo de matemática, meu. matemática. Câmara resfriada, mostra pra gente qual a temperatura dela. Ela fica entre 4 graus, 3 graus, são as coisas 5, que são as coisas que... O hort, né? As coisas que a gente precisa frio. Hort é o apelido de hortifruti, é isso? Exatamente. E eu tô vendo ali que você tem o quê? Você tem manteiga, você tem as carnes que já estão descongelando ali. Isso, exatamente. Você tá preparando para hoje e para amanhã. Os produtos que precisam ser descongelados, eles passam aí para essa câmara. Os produtos que eles precisam ficar resfriados, que são em grande quantidade, a gente também deixa aí e aí sobe somente o da finalização. Então, tomates, cebola, a gente já deixa descascada aqui pra gente poder usar durante a semana. Tá. Os tomates higienizados, os pimentões higienizados. Então, na terça-feira o hortifruti chega, tudo é higienizado, passa pra câmara o que tiver mais madurinho pra continuar aqui, pra gente ir usando durante a semana. E as coisas que não tiverem ainda no tempo certo, elas ficam numa feirinha amadurecendo, esperando a hora delas chegar. Então isso aqui é a nossa feirinha, é isso, as coisas estão amadurecendo. A banana está ficando maduro, o tomate está ficando madurinho. Quando já estiver maduríssimo, vai para a câmara. É isso. A gente tem o recebimento de mercadoria 2 vezes na semana, de mercadoria de hortifruti, que é na terça e na quinta-feira. Então a gente divide e aí a gente precisa de produtos de maturação diferentes. Muito bom. Qual é o truque para conseguir controlar o tal do CMV? Eu acho que a regularidade ela é principalmente mantida pelo nível de funcionários que a gente tem, pelas chefias que a gente tem. O desperdício é muito, muito pequeno no restaurante, graças a Deus, que ajuda bastante. Ou seja, a regularidade que o próprio tempo de trabalho das pessoas faz com que você tenha essa consistência, essa regularidade e o seu CMV não tenha essa variação. muito grande. Ele está em quanto o CMV agora? Ele gira em torno de 25%, dependendo do mês, pode levar para 26%, Vocês fazem compras todas as semanas? toda semana. Qual é a tese da compra semanal? A primeira coisa é o seguinte, você tem um produto muito mais fresco, né? Principalmente nas proteínas. Tá. Os espaços hoje no restaurante são muito pequenos. Você não precisa de um estoque, você não vai fazer um estoque para 30 dias, 20 dias. Se você tem a possibilidade de fazer semanal, muito melhor. Você ganha prazo de venda, você ganha espaço para armazenamento, o controle é muito melhor. Ana, eu reparo que as cocções dos seus pratos são muito longas e todos os dias tem produção. Isso envolve uma matemática enorme para não ter desperdício e para fazer com que a consistência seja sempre a mesma, seja sempre igual. Isso é um desafio tremendo para um cozinheiro, né? Eu acho que o tempo do restaurante, a maturidade e a maturidade das pessoas aqui dentro. Então a gente tem funcionários de anos, a Mara está sempre aqui. Então acho que toda essa logística ela ajuda a gente a entender que a gente precisa de uma organização muito boa, de um preparo muito legal. E a gente tem isso muito claro aqui dentro do restaurante. E é muito importante para que a gente não gere desperdício, para que a gente consiga pegar esse alimento e trabalhar ele como um todo. Então, acho que a tradição, o repertório, a inteligência dentro da cozinha faz com que a gente tenha um fluxo bem legal em relação a todo esse nosso trabalho desempenhado. Quais são os BOs? Que a gente sabe que todo restaurante tem BO. Né? Não existe restaurante que não tenha BO. Seria ótimo se não tivesse, né? Seria ótimo. Né? Até porque o restaurante é um teatro que está acontecendo ao vivo, né? Sempre tem alguma coisa que dá errado. O que acontece que gera um caos no restaurante? Pode ser um erro de um prato de uma mesa grande, se o garçom erra um prato, dá um grande problema na cozinha. O garçom erra o quê? Uma comanda? Tira uma comanda errada? Tira um prato errado, por exemplo. Já aconteceu da impressora travar e a gente não perceber, a pessoa que está lá na cozinha na correria, é difícil você perceber. De repente o garçom sai lá para cobrar, fala, mas não chegou comanda? Aí olha lá, a comanda está lá,
Deixa eu ver, abre a impressora, às vezes está lá dentro. E se o BO é muito grande, você tem o hábito de dar alguma coisa, de dar algum presente, de compensar de alguma maneira? Quando você erra numa mesa que se causa um constrangimento, normalmente você dá uma sobremesa, como... Não é para enganar o cliente, é pelo entendimento que ele teve do erro que foi cometido, né? Normalmente você não compra uma sobremesa, dá de cortesia, só para fazer um agrado para ele. Tem uma coisa que a galera de casa é curiosíssima para saber. Qual é o truque, como faz para uma mesa aqui? Uma mesa pediu, vamos supor, são 4 pessoas. Aí você tem uma moqueca que demora muito tempo, um pirarucu que demora menos tempo, tem uma carne que demora uma mal passada, uma bem passada. Qual o truque para chegar tudo juntinho na mesma hora na mesa, sendo que se você for fazer isso na sua casa vai demorar, sei lá, 2 horas e não vai chegar juntinho na mesa? Qual o truque de uma cozinha profissional para fazer com que essa mágica aconteça? Entender o tempo de cada prato é muito importante. Então não é um truque nenhum, é entendimento do tempo dos pratos para poder organizar a soltura deles todas de uma vez. Então o cara que está ali na moqueca, puxando a moqueca fazendo ela, quando ele estiver no meio do processo, ele já vai sinalizar o rapaz da chapa, que já vai sinalizar a pessoa da guarnição. Então a gente só consegue soltar os pratos ao mesmo tempo, finalizar tudo bonitinho para soltar uma mesa, se a gente entende muito bem o tempo dos pratos, o tempo de cada cocção e se a gente tem um diálogo muito bom dentro da cozinha. Então, por isso que é fundamental a comunicação, a concentração e o olhar para as outras praças. Curiosidade. Por exemplo, um cliente que pediu uma entrada e pediu um prato principal, uma mesa de 4 pessoas. Como que é o procedimento? O garçom chega lá, ele canta aquela comanda, ele fala, tem 4 entradas, 4 pratos principais. Não, vai uma comanda só das entradas, não se mistura a entrada com os pratos principais. Vai a comanda só da entrada? Vai a comanda só da entrada, depois vai a comanda do prato principal. Aí o garçom administra esse tempo, a entrada está lá mais ou menos no meio do prato, você percebe que o cliente vai comer aquilo rápido, ele já tem um sisteminha que a gente fala, libera a mesa 10, por exemplo. É o garçom que dá esse comando? O garçom que controla a mesa dele, ele que vai administrar o tempo dessa... Ou seja, o garçom tem um papel-chave, então, Sim, nessa rapidez. Porque se ele demora muito tempo, se ele dá um vacilo na praça dele, demora muito tempo para, como você falou, marcha o prato principal, não? A gente tem uma nomenclatura que a gente só marcha aqui na cozinha, que é não fazer. Quando você coloca marcha e manda, é que o cliente não quis entrada, não quis nada. Quando você libera o prato, é que ele tinha uma entrada e agora você liberou para ele comer o prato quente. E aí entra nessa sinfonia aí do... Zé Maria, muito obrigado, cara. É um prazer conversar com uma pessoa que tem 30 anos de profissão e que continua entusiasmado em continuar no rolê por mais uns 20 anos, pelo menos. Tá ótimo, obrigado a vocês. Prazer enorme conversar com você. Igualmente. Muito obrigado.